Meu caro amigo, minha cara amiga, brasileiros e brasileiros, muito obrigado por vossa atenção. Estamos aqui na nossa caminhada diária que nós fazemos de 4.500 metros, dá 9 km pela manhã, 9 km à tarde, com o corpo já pedindo para correr, porque nós estamos já há um grande período de tempo fazendo essas caminhadas para a preservação da nossa saúde, haja vista termos uma alta diabetes, né? Já tivemos 2 AVCs e é por meio da caminhada que nós controlamos o peso, quando muitas vezes é difícil nós controlarmos a boca. O aumento de peso, ele vem em consequência da nossa boca, que nós não conseguimos controlar. Parece que o estômago é bem mais forte do que o nosso poder de decisão com relação ao que quer seja. Bom, nesta manhã, meus amados amigos, minhas amadas amigas, época de Copa do Mundo, bom dia. Nós estamos, de uma certa forma, tomados pelo noticiário, rádio, jornal, televisão, conversa do dia a dia na rua, com os amigos, nas conduções, as pessoas comentando Copa do Mundo. Tudo gira em torno do futebol. Mas fatos importantes vêm acontecendo na política brasileira e que merece a nossa reflexão mais profunda, a fim de que nós possamos, de uma certa forma, tomar um contato com a realidade que é a política brasileira hoje, onde o quadro político em si, ele não nos traz qualquer esperança para a mudança da democracia no Brasil, para que o Brasil saia das mãos dos políticos corruptos. É preciso notar que, de todos os candidatos apresentados, que se apresentam como pré-candidatos, nenhum deles tem condições morais de prometer alguma coisa. Porque eles estão na política há 10, 15, 20, 24 anos, 25 anos, nada fizeram, vem com os mesmos mirabolantes planos de governo, aquelas revistinhas, aqueles tabloides, aquelas revistinhas, jornaizinhos de bairro, santinhos, prometendo mundo e fundos. Nada fizeram enquanto estiveram lá. As últimas pesquisas, eu não entendo por que o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva ainda é colocado nessas pesquisas. É lógico, os corruptos, Partido dos Trabalhadores e seus seguidores têm pago para institutos de pesquisa para colocarem o candidato, o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, como pré-candidato, sabendo-se que, por lei, há pronunciamento, inclusive, da Suprema Corte de Justiça do Brasil, ele não tem condições de ser candidato. Ele é ficha suja. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele não pode ser nem candidato para síndico de prédio, nem no prédio dele. Ele é ficha suja, sujíssima. E então, meus amados e queridos amigos, nós temos, sem sombra a dúvida, uma perspectiva de um quadro ruim político, de um quadro no qual não há em quem votar, você não tem quem escolher. Todos eles, dos 523 deputados federais, mais de 450 estão sob investigação da justiça brasileira. São corruptos e, de uma certa forma,
e querem se candidatar para... estão como pré-candidatos para a reeleição pura e simplesmente para fugir das garras da justiça. Porque não sendo eleitos e não conseguindo um novo mandato, a renovação do seu mandato, fatalmente cairão nas mãos da justiça e terão que responder pela justiça comum, porque cai o fórum privilegiado que eles possuem e eles terão que responder na justiça os crimes que cometeram de corrupção ativa e passiva, de desvio do erário público, que eles vão ter que responder. Os procedimentos iniciais judiciais com a investigação da Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, está aguardando tão somente a ocorrência da eleição de outubro de 2018, no dia 7 de outubro de 2018, para poder indiciar esses indivíduos que tomaram posse da política brasileira, que legislaram em causa própria, só viram os seus lucros, seus salários e nada para o povo, nada para a base da pirâmide social, que nem das migalhas que caem da mesa dele receberam. Mas o fato mais importante que nós temos nesta eleição de 2018, durante muito tempo, o senhor José Luiz da Atena, que para mim não é jornalista, é um mero apresentador de televisão, se formou numa faculdade, recebeu um diploma, é patrocinado pela própria Rede Bandeirantes de televisão e por empresas de pequeno, médio e grande porte. Tem uma carteira de publicidade, a qual ele administra, ganha seus 1.800, quase 2 milhões de reais por mês, não tem uma obra social, não patrocina uma obra social, uma obra de inclusão social, e criticou durante todo o tempo, chamou os políticos de ladrões, chamou a classe política de ladrão, atacou veementemente na televisão e se apresenta como candidato a senador. Se ele denegriu toda a classe política da forma como denegriu, chamou de ladrões, de cafajestes, de canalhas, qual é a condição que esse moço tem de ser um senador? É um tiririca da vida? Com toda a certeza, ele nada vai fazer. É um voto jogado no lixo. Sem sombra a dúvidas, é um voto jogado no lixo. Ele vai ter que lutar contra os outros 80 e poucos senadores que tem lá. Não vem com esse negócio de prometer que vai fazer alguma coisa, que vai... Ele pura e simplesmente está buscando uma coisa. Em 180 dias, ele tem um mandato de 8 anos, se eleito, terá um mandato de 8 anos. Em 180 dias, ele já receberá um plano de saúde vitalício para ele e para todos os dependentes dele que ele indicar eternamente. Um senador, ele pega em média 180 mil reais por mês, em termos de salários, verbas, de gabinete, 180 mil reais por mês, por 8 anos. 8 anos, são 8 vezes 2, 16, são 96 meses recebendo este montante e, lógico, sempre sendo corrigido de acordo com acima da inflação. Bom, o senhor José Luiz da Atena é um grande vigarista, um canalha, que meteu o pau nos políticos e na política e agora se apresenta como candidato. Só que ninguém está observando um fato. Ele anteriormente estava pré-candidato pelo PRB, pelo PRP, Partido Republicano Progressista, mas mudou para o DEM. E os senhores, as pessoas não têm observado que o DEM é PFL,
Partido da Frente Liberal do Magalhães, lá da Bahia, do Carlos Magalhães da Gainho, Painho. E Frente Liberal é uma cisão do antigo PDS que nasceu da Arena. E assim sendo, ele que tanto criticou a ditadura, ele que tanto criticou os militares, que desceu o pau dos militares, ele vai para um partido que nasceu da Arena, porque quando na política foi dada a abertura política, a Arena virou PDS e o MDB virou PMDB. Os senhores entenderam o raciocínio da coisa, onde chega a coisa? Então não vem com conversa fiada, com discursos falando disso ou daquilo, porque o senhor José Luiz da Atena, ele sem sombra a dúvidas, jogou no lixo todo o seu discurso de crítica à ditadura, de crítica aos políticos, porque ele se apresenta como candidato, como pré-candidato. Inclusive já saiu do rádio, já saiu da televisão. E ele vai justamente para o partido que nasceu naquilo que ele sempre criticou, que foi o regime de ferro. Ledo engano de quem pensa que esse cidadão tem alguma coisa a fazer pelo Brasil, a não ser, não é ele que faz, ele apenas apresenta, porque ele não tem propriedade intelectual para produzir um programa. Há uma equipe por trás dele. E hoje com a internet é muito fácil fazer jornalismo. E a Rede Bandeirantes de Televisão, todo o grupo Bandeirantes de comunicação é o zero e vezeiro disso. Elevam pessoas como o Cláudio Zaidan, que agora é endeusado como portador de grande conhecimento, de uma memória muito grande, avantajada, esplendorosa, mal se esquecendo que nós vivemos no tempo da comunicação, onde a internet acabou com as redações, onde a internet acabou com o verdadeiro jornalismo, porque, como dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. E eu digo, tudo se origina da internet. Eu farei rádio, não sei se melhor, mas tão igual quanto o Zaidan, rádio, televisão, o que quer seja, com o monitor na minha frente. Acabou o foca, acabou o jornalista de rua. O jornalista que saía na rua tinha que quebrar a cabeça para fechar o jornal, com as linotipos paradas, esperando a primeira página do jornal, as Minervas todas paradas, redação toda parada porque não tinha a manchete do dia. O que vende é a manchete do dia. Matérias que de uma certa forma provoquem uma repercussão. Então vejam bem os senhores, José Luiz da Atena é mais um vigarista, candidato a político, candidato a senador, pré-candidato a senador, que aparece aí para enganar o eleitor. Tocantins já deu, o estado de Tocantins, Amazonas já deu mais ou menos uma noção do que vai ser a eleição de outubro de 2018. Abstenções em torno de 58%. De votos não válidos, de votos não computados, que vai a abstenção, voto nulo, voto em branco e justificativa. Eles não computam a justificativa, mas se colocar a justificativa, ela vai dar
vai dar em torno de mais de 60, 65% de votos não válidos. Então, senhoras e senhores, o que acontece é o seguinte: nós já temos no norte, a base da pirâmide social brasileira, ela vai responder nas urnas aquilo que os militares não querem fazer, que é a intervenção cívico-militar no Brasil. O primeiro foco que os militares deveriam tomar é intervir na Suprema Corte de Justiça, o STF, que eles gostam muito de falar que é o Supremo, e onde estão desfazendo todas as decisões que são tomadas em primeira e segunda instância. Primeira e segunda instância, eles estão soltando comunistas, pessoas que sempre trabalharam contra o progresso do Brasil, que sempre mamaram nas tetas do governo, corruptos, comprovados, condenados, com mais condenações por vir, eles estão colocando na rua, desautorizando a Operação Lava Jato. Então a primeira providência que os militares deveriam tomar é impugnar a Suprema Corte, o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil e implantar o Supremo Tribunal Militar de Justiça brasileiro, a fim de que as coisas possam começar, o ordenamento jurídico, ele possa, de uma certa forma, começar a vigir no Brasil, porque Estado democrático de direito não temos mais nada. Então vejam bem, senhoras e senhores, eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte: eleitor brasileiro, você vai ter que pagar para votar. Você vai ter que pagar para votar. Faça um cálculo do seu custo. Eu vou tomar Francisco Morato como referência. Dependendo do local que for a sua sessão de votação, você vai ter que pegar a condução, concorda comigo? Aqui é R$ 4,20 uma passagem de ônibus. Você vai ter que ir e voltar, são 8h40 se você votar dentro do município, correto? Se você ter que for para São Paulo, o custo vai ser maior, porque você vai ter que pegar ônibus, vai ter que pegar 3 a 4 conduções para ir. Bom, eu calculo um custo de ida e volta para uma eleição, se você for sozinho, em torno de R$15. Se você quiser aproveitar o tempo para levar o filho junto, maior de 5 anos de idade, você vai ter que pagar passagem para ele. Se a sua mulher também está com o seu título em outra seção fora do seu município, ela vai ter que também pagar passagem. Então, em torno de R$40 ou mais, porque o custo de condução é alto aqui, principalmente se for de ônibus intermunicipal, onde uma passagem pela Barra Funda chega hoje em torno de R$8, sem integração com trem ou metrô, e você chegando lá tem que pagar mais a passagem de metrô de R$4. Uma ida minha daqui na Barra Funda e eu tiver que ir ao centro da cidade, é uma linha seccionada com terminal na Barra Funda, eu vou gastar R$12 de ida. A Justiça Eleitoral não vai fazer esse reembolso para você. Então, aonde está o contraponto? Onde está, não o contrapé, mas sim o pé que você deve colocar? Abstenção, pura e simples. Fique em casa. Não compareça para votar. Ah, mas isso daí vai me impedir? Não vai impedir nada. Isso não vai impedir nada, absolutamente nada para você. A sua vida vai continuar a mesma. A sua vida vai continuar a mesma. Os bancos que não respeitam as leis brasileiras vão continuar dando empréstimo normalmente para você. Agora, é um direito constitucional seu não votar. É um direito constitucional. Não resta a menor dúvida. Que me provem ao contrário. Porque a própria lei, ela estabelece o seu direito de não comparecer para a eleição. A própria lei determina isto. A própria lei eleitoral. Onde ela determina? Com a multa. Se não comparecer, você vai pagar uma multa. Qual o valor dessa multa? R$3,70.
R$ 3,70 é o valor da multa que você vai pagar. E você não precisa nem ir ao banco para pagar essa multa. Você entra pela internet. Hoje qualquer criancinha aí de 8 anos domina a internet. Seu filho, sua filha, se você não tem o domínio, ela entra, senta numa lan house. Olha, não precisa nem lan house, pelo smartphone, pelo tablet, pelo computador de mesa, você pode fazer o pagamento. Nem gastar dinheiro para ir ao banco, enfrentar fila, passar aquelas portas criminosas de detecção de metais. Você pura e simplesmente pode, de uma certa forma, pagar pela internet. Autorizar o débito da guia emitida no Supremo Tribunal Eleitoral e justificar o seu voto, acabou. Está resolvido. Com R$ 3,70 você resolve o problema da sua certidão negativa de débitos para com a Justiça Eleitoral. Continua com seus plenos direitos eleitorais, continua com tudo, da mesma forma, sem mudar, sem alterar nada. Porque você vai gastar R$ 40 para votar, para ir votar, para comparecer numa urna. Se você for de veículo, a gasolina está a R$ 5,00 o litro de gasolina. Você vai gastar combustível, você vai colocar o seu carro na rua em risco de integridade, vai desvalorizar o seu veículo por causa do aumento da quilometragem, de quilômetro em quilômetro, chega a milhares de quilômetros. Senhor, você está entendendo a linha de raciocínio? Não compareça para votar. Não perca tempo. Não tem quadro político para mudança. Nenhum dos candidatos vão fazer alguma coisa enquanto, mesmo sendo novo, primeira candidatura, vão fazer alguma coisa. Porque a base está podre. A estrutura política do Brasil está podre. Está totalmente comunizada. Então siga o exemplo de Tocantins. Não compareça para votar. Não compareça à sua sessão eleitoral. Opte pelo pagamento de R$ 3,70 de multa. R$ 3,70. Reúna a sua rua. Reúna o pessoal da sua rua, a vizinhança da sua rua. Olha, vamos fechar o quarteirão e vamos fazer um grande churrasco comunitário. Ok? Vamos fazer um grande churrasco comunitário no dia da eleição. R$ 40 de cada um. Tem 50 casas no município, na sua rua. Vamos supor 50 casas, 25 metros. Os terrenos, a maioria são 5 metros de frente. Em 100 metros, tem 20 numa calçada, 20 na outra, 40 famílias. Vocês vão arrecadar quase R$ 3.000 para fazer um grande churrasco comunitário, conviver e comemorar, ouvir músicas, discutir futebol. Esqueça a política, esqueça a política. A sua obrigação de votar, ela está determinada pela Constituição, pela legislação em vigor. Para o governo, para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, o seu voto vale R$ 3,70. Mas você, para ir votar, tem que arcar com mais de R$ 40 ida e volta. Concorda comigo? Então por que você ir votar? Por que você comparecer numa sessão eleitoral? Nós temos que atingir uma abstenção de 80% de eleitores que não compareçam na urna. Esta é a nossa campanha. Ah, mas se o cara tiver um voto, ele entra. E daí que ele entra? Não tem legitimidade. Não tem legitimidade. Ele vai entrar porque teve um voto no universo de 150 milhões de votos.
o mundo todo vai voltar os olhos para o Brasil. É um governo sem a devida legitimidade. Está entendendo a linha de raciocínio? Não compareça para votar em 7 de outubro. É um direito constitucional, um direito de lei seu, de não comparecer. Ora, se você paga a multa de R$ 3,70, a tua certidão fica limpa. É o mesmo que você tivesse votado. Você fez a opção de não votar e de pagar a multa. Recolha os R$ 3,70 e não compareça para votar. Ah, meu filho vai fazer concurso público, bom dia, vou fazer empréstimo, fazer isso. Que empréstimo não afeta coisa nenhuma. E outra, vai prestar concurso público, vai continuar normalmente. Terminou a eleição, abriu os cartórios eleitorais para regularização, recolha a multa, R$ 3,70. R$ 3,70. R$ 3,70 é o custo do seu voto. É o quanto vale o seu voto para o Tribunal Superior Eleitoral. R$ 3,70. Não foi você que determinou este valor. Não foi você que determinou este valor. Não foi você que, de uma certa forma, determinou o valor do seu voto. É o próprio tribunal reconhece, o Tribunal Superior Eleitoral, ele reconhece que que o seu voto vale R$ 3,70. Por que você vai perder tempo, sendo que você não tem quadro político, você não tem um quadro político no qual você possa, de uma certa forma, determinar o candidato que você vai votar. É tudo farinha do mesmo saco, vai continuar a corrupção da mesma forma. Então é chegada a hora de você tomar consciência de que você pode provocar a intervenção cívica, a intervenção física. Quisera eu que pudesse acontecer de 100% de abstenção, 100% de votos não válidos. A questão é o voto não válido. E se você está encostado ao colégio, é só atravessar a sessão eleitoral, é só atravessar a rua e votar, tudo bem, chega lá, digite 00, digite 99, anule o seu voto. Se você tiver que ir trabalhar, normalmente aqui na Grande São Paulo, trabalhamos em outro município daquele que nós moramos, vai lá e justifique o seu voto. Não perca tempo, não perca o seu tempo, o seu precioso tempo, e não vai ficar passando raiva. No Senado é 8 anos você votar no Tiririca da vida. Você votar no José Luiz da Atena, você vai ficar 8 anos se amaldiçoando por causa de você ter colocado um indivíduo lá que nada vai fazer. É chegada a hora, é chegado o momento de você fazer a diferença e de mostrar realmente o que você quer para o Brasil. Você tem o poder para mudar o Brasil. Você tem o poder para fazer a diferença. Você tem o poder para fazer a diferença. Então é chegado o momento, é chegada a hora de você exercer o seu direito de voto, não votando. É um direito seu. O valor do seu voto já foi determinado pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando a legislação lhe impõe uma multa, de nada mais, nada menos que R$ 3,70. Não tem uma passagem de ônibus no Brasil que custe R$ 3,70. Você está entendendo a linha de raciocínio? Não vote, não compareça, se abstenha, pague a multa. É muito melhor. Você vai ter a consciência tranquila, porque você vai poder
dizer para os seus amigos: eu não tenho parte nessa bandalheira política que há no Brasil, porque ou eu votei nulo, ou eu votei em branco, ou eu justifiquei o meu voto, ou eu pura e simplesmente fiquei com meus amigos na frente da minha casa, tomando a minha cerveja, tomando o meu aperitivo, tomando a minha 51 e não compareci para votar. Esta é a posição que tem que ser tomada. Mas de como ficou a sua situação, rapaz? Você está irregular? Não, não estou regular. Eu paguei o meu voto. Nossa, você é corruptor? Não. Eu paguei para o tribunal, eu paguei para a Justiça Eleitoral o meu voto. Paguei R$ 3,70. O dinheiro que eu ia gastar com condução, o meu carro que eu ia colocar na rua, gastar óleo, depreciar o carro, aumentar a quilometragem, eu pura e simplesmente paguei R$ 3,70 de multa. Estou com a minha certidão aqui, ó, certidão negativa de débito com a Justiça Eleitoral, e não tenho parte na corrupção. Porque se você vota, coloca esses canalhas lá, para defender os seus interesses. Ele não vai defender seu interesse coisa nenhuma. Ele vai defender os interesses dele, e os interesses nada mais, nada menos que a ponta da pirâmide social. Datena vai defender os interesses da Rede Bandeirantes de televisão, da Rede Globo de televisão, da Rede Record de televisão, da Rede TV, de todas as emissoras de televisão e de rádio. Ele não vai estar nem aí, como não está agora, com a população. É só discurso, é só bola jogada fora. E outra, não vai fazer nada, absolutamente nada, senão aquilo o que as raposas que dominam o Senado Federal quiserem que ele faça. Se ele não fizer o que eles querem, eles arrumam um jeito muito rápido de fazerem com que ele renuncie. Se ele insistir, acaba por sofrer um acidente de avião. Se ele ficar com sequelas e ainda continuar, por fim, acha um meio de acabar com ele. Fique na sua casa, não perca tempo em ir à sessão eleitoral. Os R$ 40 que você vai gastar de condução, compre carne para a sua família. Deixe R$ 3,70 reservado para você pagar a multa. E ter a sua certidão negativa de débitos para com a Justiça Eleitoral. Nós podemos mudar o Brasil, não comparecendo à sessão eleitoral para votar. A mudança do Brasil, o retorno ao Estado Democrático de Direito, está na mão de cada um de nós eleitores. Faça a sua escolha, faça a sua opção. Não ao voto. Não permita que essa canalhada continue dominando no Brasil. Você é o nosso convidado especial para não comparecer para votar. É esta a premissa, é este o nosso direito constitucional no que tange a eleição. Muito obrigado por sua atenção e vamos continuar trabalhando para que não tenhamos votos válidos suficientes para dar legitimidade à eleição no Brasil. Muito obrigado.